Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, na Escola Florestan Fernandes, parceria do MST com a Unesp. Especialista em Gestão de Territórios e Saberes pela Universidade Federal Fluminense. Possui graduação em Engenharia Florestal e licenciatura em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Docente de Ciências da Natureza na Escola Municipal do Quilombo de Campinho, Paraty, Rio de Janeiro. Atuou no plano de manejo para a implantação do sistema agroflorestal e canteiro de ervas medicinais na terra indígena Guarani-Mbiá, em Itaxi, Mirim, Paraty. E atualmente é educadora popular na Rede de Formação Socioambiental, projeto Redes no Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaine, organizado pela Fiocruz, e também do Fórum de Comunidades Tradicionais. E ela é assistente de pesquisa no projeto Brascan, Grandes Corporações e Violações de Direitos Humanos durante a Ditadura Empresarial Militar, na Universidade Politécnica de Kwantlen, no Canadá. Esqueci de me apresentar, sou Marson, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, e sou membro da CARPG, que é a Comissão de Assuntos Relacionados ao Patrimônio Genético daqui da Universidade. Então, bem-vindo a todos. Passo a palavra para a Juliana. Boa tarde, né, a todos e todas e todes. Primeiro eu quero saudar a minha ancestralidade por estar aqui, né, os meus mais velhos, as minhas mais velhas, os meus mais novos, as minhas mais novas, né, que vão continuar esse legado. Bom, eu gosto de começar dando uma quebrada, né? A academia é muito dura. Ela é muito dura para os nossos corpos, né, enquanto um corpo tradicional. Então, eu quero começar com uma escrita, a partir de uma vivência, que faz menção à minha mãe. Só não posso chorar. Fala de mãe, a gente... Bom, a reza da lenda. Das mãos dela, gestadas por ventres de tão minhas e nossas senhoras, nascia o dom de curar. Mas elas do corpo, alma, erisipela da roxa, preta, branca e vermelha. Ora com alho e azeite, ora com água e erva vassourinha. Embebidos sempre de boas doses de fé. E das minhas mãos, e das tuas mãos, e de nossas mãos presentificadas no toque de cada tempo, a que se atinar. E de nossas mãos, a que se atinar. Bom, então é assim que eu quero começar a falar desse tema, que é um tema muito caro, né? Que é sobre os guardiães da sociobiodiversidade. Então, isso, é um legado coletivo, né? Estou tremendo. A gente acha que não vai ficar nervosa, mas a gente sempre fica nervosa quando nos colocam nesse lugar, porque esse lugar, ao longo da história do Brasil, é um lugar que sempre nos foi negado, né? Então, eu estou aqui para ecoar essas vozes, né, dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, camponeses e agricultores familiares. Bom, então a gente compõe esse patrimônio cultural brasileiro, né? E a gente salvaguarda o patrimônio genético. A gente tem uma grande referência que agora a academia reconheceu como doutora honoris causa, que é a Conceição Evaristo. Ela nos diz e nos lembra, né, que as palavras nomeiam o mundo. Então, quando a gente se viu na legislação com uma sigla, né, PIPIPITAF, a gente não se reconheceu nessa sigla, né? Então, a gente propôs aí a mudança dessa sigla para guardião. Porque a gente também não quer ser chamado de detentores, né? Porque a gente não detém.
Deter é fazer posse. A gente salvaguarda um legado coletivo, né? Então a gente não detém nada, a gente só guarda. E então, por isso que a gente... Opa, foi? Foi. Por isso que a gente optou, né, e chegou a esse lugar de ser chamado enquanto guardiães. Agora a Mayra traz essa contribuição, guardiães, eu acho bem boa, porque é mais feminina, né? Da palavra. Então é isso. Vamos passar. Eu trouxe aqui alguns marcos legais, eu acho que eu não vou adentrar muito, mas são marcos importantes, né? A Mayra já deu uma boa aula hoje de manhã sobre a legislação. Mas em 78, aconteceu essa conferência aí em Alma-Ata, né? A Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e ela foi uma conferência muito importante porque ela reconhece a medicina tradicional e a importância dos guardiães nesse papel de conhecimento, né, tradicional associado à biodiversidade. Então, ela recomenda o uso da medicina tradicional na atenção primária de saúde. Só que nesse mesmo momento... Opa, peraí, deixa eu me entender aqui. Só que nesse mesmo momento, né, veja bem, 1978, a gente estava enfrentando uma ditadura militar no país, né? E com ela, esse projeto de desenvolvimento territorial que atravessou os corpos, os territórios, né, de nós enquanto povo tradicional. Então a gente tem aí a Transamazônica, né, sendo construída, o avanço do agronegócio, a gente tem no meu território, né, a construção da rodovia Rio Santos, a gente tem a construção da usina nuclear, e principalmente algo muito contraditório, mas que foi e que é ainda um dos grandes agentes de violação dos nossos direitos, foram a implementação das unidades de conservação. Isso tudo foi durante a ditadura militar. Então, dentro desse processo, né, principalmente com as unidades de conservação, a gente tem todas as nossas práticas tradicionais criminalizadas, né? Então, hoje no território a gente tem há cerca de 50 anos, 40 anos, né? 50 anos já, da chegada dessas unidades e desses empreendimentos. E o que a gente presencia é uma erosão desses conhecimentos tradicionais. Então, por conta da criminalização, a gente não pôde mais fazer as nossas roças, né? A floresta, a gente fica de costa para a floresta, né? Porque a rodovia corta o nosso território no meio. A minha comunidade teve o território cortado ao meio pela rodovia Rio Santos. Então, a gente fica de costa para a floresta e hoje em dia a gente tem uma floresta que a gente já não sabe mais nomear. Bom, então, vamos voltar aqui, né, para esses marcos. E em 92 a gente tem a Conferência das Nações Unidas, né, para tratar do meio ambiente. Em 93 a gente tem aí a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que acontece na ECO 92, mas é ratificada em 93. Aqui. Bom, então, já na CDB, a gente tem aí a conservação da biodiversidade, dos serviços ambientais, o termo uso sustentável dos seus componentes e toda essa discussão, né, acerca do desenvolvimento, e novamente como as palavras nomeiam o mundo, e a gente pensa em outros protagonistas, né, como o Nego Bispo, que nos ensina aí que a gente não quer desenvolver, a gente quer envolver, né? Então ele fala que a gente precisa se envolver ambientalmente, não desenvolver ambientalmente. Mas, enfim, aí começa aí toda essa preocupação com a sustentabilidade e nasce aí também, começa a discussão da repartição justa e equitativa dos benefícios, o acesso ao patrimônio genético dos conhecimentos tradicionais. Eu acho que a Mayra
não vou me estender muito nisso, a gente teve uma aula bem boa com a Mayra de manhã. E aí, dentro da CDB, a gente tem o artigo 8, que é um artigo muito importante, né, porque ele diz exatamente sobre a salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual e coletiva indígena e tradicional, né? O termo de concepção, o termo, né, de você da consulta livre e prévia informada, e a repartição equitativa dos benefícios, equitativa, né, principalmente quando da comercialização de produtos derivados do conhecimento tradicional. Bom, e aí o artigo 10 também é muito caro para a gente, o 10C, porque ele fala da utilização de recursos biológicos em coerência com as práticas tradicionais e culturais de cada povo. Então, acho que eu vou querer uma água. Por favor. Então, até 2023, né, 168 países assinaram e ratificaram a convenção, e os Estados Unidos, até hoje, nada, né, gente? Então, aí a gente começa a refletir sobre a geopolítica da biodiversidade, né? Porque é geopolítico isso, né? Não tem como a gente não refletir por que os Estados Unidos não ratificou a CDB, né? Aí a gente precisa falar do tarifaço, né? Porque 1% da repartição lá no fundo é muito pouca, né? Mas imagina, ele nem assinou, né? Enfim, então, teve a medida provisória de 2001, que traz a lei de acesso e repartição, né? O Brasil é pioneiro nisso. E depois a gente tem um outro decreto que é um grande marco para comunidades e povos tradicionais, né? Povos indígenas, para nós guardiães, né? Que é a Convenção 169 da OIT, que reconhece, né, os nossos saberes, o nosso direito de existir da forma com que do nosso modo de ser, de fazer, de viver, enfim. E aí na OIT se estabelece a consulta livre prévia informada e consentida, né? Quando uma obra, enfim, né, pesquisa, qualquer empreendimento que vá intervir ali no modo de vida, no território de povos e comunidades tradicionais, mesmo que quando o empreendimento seja público, ele é obrigado, né, a ter esse termo de consulta livre prévia informada. Bom, e aí em 2006, a gente também tem um marco bem interessante, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, né, que são as PICs, que recomenda a fitoterapia. Em 2006 também a gente tem a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que regulamenta em parte, né, os nossos saberes, mas também, por outro lado, criminaliza algumas práticas, né? E aí acaba que sendo uma política, principalmente a Política Nacional de Plantas Medicinais, toda cooptada pela indústria, né? E a gente, mais uma vez, não se vê dentro dessa política. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as PICs, né? Ela começa a dialogar ali na saúde, trazer outros sentidos de se entender saúde, né? Então, tem a diferença de remédio e tem a diferença de medicamento, né? E aí, as práticas integrativas, elas são implementadas, mas a gente também não se vê em muitas dessas práticas, porque dentro das ABS, das UBS, principalmente, né, a gente vê a acupuntura sendo utilizada, a gente vê o reiki, mas a gente não vê uma rezadeira, a gente não vê uma parteira, né, a gente não vê um pajé. Agora a gente teve um pouco de avanço, porque os povos e comunidades de terreiro conseguiram ali, né, uma brecha para poder ser reconhecido, mas a gente não se vê também em mais uma política pública. Bom,
Então, em 2007 foi um grande marco, principalmente no nosso território, por conta do decreto 6040, né? E a partir dele nasce a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A nossa luta já é uma luta muito antiga, né? A gente se organizava da forma com que a gente podia, mas a partir dessa lei, a gente pôde fazer muito intercâmbio com outras comunidades tradicionais, né? Então, esse intercâmbio, né, da gente, enquanto povo caiçara, poder dialogar com os extrativistas, poder dialogar, enfim, com a diversidade de povos e comunidades tradicionais, fez com que a gente se fortalecesse enquanto segmento, né, enquanto vários segmentos em busca da luta pelo nosso território. Então, nessa data, assim, para a gente, Ubatuba, Angra dos Reis e Paraty, a gente cria, em 2007, o Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Que são os caiçaras, quilombolas indígenas. E essa lei, ela permitiu que a gente tivesse essa visibilidade a nível de política pública, a nível nacional. Bom, e aí, em 2015, a gente tem a lei de repartição, né, que fala da repartição, né, do fundo traz o fundo, enfim, né. Bom, em 2016, a gente tem o decreto 8750, que cria o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Ele antes era uma comissão, e aí passa a ser um conselho, de fato, né? E aí é um órgão deliberativo, né, que acompanha as políticas e fortalecimento da participação social, né, na formulação e monitoramento de políticas públicas que tratam dos povos e comunidades tradicionais. Bom, e aí o Conselho Nacional é um órgão colegiado de caráter consultivo. Ele integra o Ministério de Desenvolvimento Social e detalha regras e instrumentos para a lei de repartição. Bom, a Mayra já trouxe mais cedo sobre o que mais regulamenta a nível internacional, né, a lei de repartição. Hoje é o Protocolo de Nagoya, né? O Brasil, ele ratifica em 2023. Estou certa, Mayra? Em 2021. Em 2023, isso, boa. E aí, a gente tem essa portaria que torna público, portaria 13 de setembro de 2022, torna público o regimento interno do Comitê Gestor do Fundo Nacional para a Repartição, né, que foi aprovado lá em 2016, pelo decreto 2016, né? E aí, a partir desse fundo, ele, em 2023, aprova o manual de operação desse fundo. Amanhã né, a gente vai receber uma especialista para falar desse fundo. Mas, assim, o que eu acho mais importante trazer aqui na perspectiva de povos e comunidades tradicionais é a participação efetiva que a gente tem nesse fundo, né? Porque ela é paritária. Ao contrário da Câmara Setorial, como a Mayra trouxe mais cedo. E aí, em 2024, ano passado, a gente traz um dos primeiros editais aí, né, que institui uma comissão de seleção para avaliação das propostas, inscrita no Prêmio das Organizações Guardiãs da Sociobiodiversidade. Então, é muito recente que a gente passa a usar os recursos desse fundo. Em 2024, a gente tem um plano operativo quadrienal do fundo, né, para a repartição. Enfim, falando um pouquinho do fundo, eu acho que eu, né, já adiantei que a participação, no caso da Câmara Setorial, né, que contribuiu muito para a construção desse comitê gestor do fundo, né, a participação, no caso, né, com direito a voto no Conselho de Gestão do CEGEM. E uma das coisas que é mais caras para a gente, mais do que o recurso desse fundo,
é o consentimento prévio e informado para acessar o nosso conhecimento tradicional. Porque tem coisa que para a gente está em outro lugar. Não é um lugar da financiarização dessa natureza. Tem coisa que para a gente é sagrada e que a gente não vai querer comercializar. A gente não quer que seja comercializado. Né? E aí a gente precisa dessa consulta livre prévia informada quando a academia, quando a indústria chega na nossa comunidade para desenvolver uma pesquisa porque acha que aquilo é inovador, porque acha que vai ser importante para a gente, mas o que decide que é importante para a gente é a gente. Né? E aí eu lembro da atuação que eu tive na aldeia Itaximirim, que eu fui, né, contratada enquanto engenheira florestal para fazer o trabalho com o manejo florestal de plantas medicinais, e a antropóloga do projeto queria que a gente colocasse o uso das plantas medicinais, e a gente falou, a gente não vai colocar, né? Só se a comunidade permitir, e a comunidade, os indígenas não querem que isso seja colocado. Outra coisa, esse projeto chegou assim, vamos desenvolver a meliponicultura, né? Vamos desenvolver a meliponicultura, né? Gerar renda. Primeiro que o mel para os guaranis é usado na casa de reza. Então, não tem nenhuma possibilidade deles monetizarem, financiarem, tornar mercadoria algo que é sagrado. Então, eles não vão comercializar mel. Eles não veem mel nessa perspectiva de se vender. Então, por isso que é importante, né, a gente falar desse consentimento e construir os protocolos bioculturais que a gente vai ver mais para frente. Né? Bom, então, a lei de repartição, eu acho que ela contribui muito nesse sentido e com todos esses marcos legislativos, né, de dar visibilidade a esses protocolos comunitários bioculturais, porque a partir desses protocolos a gente vai dizer o que a gente quer, da forma com que a gente quer, e se a gente quer a pesquisa no nosso território, porque a gente pode não querer, né? Bom, e também o fundo de repartição, enfim. Bom, trazendo toda essa discussão, né? Então, a quem interessa a lei de repartição, a lei 13.123, né? De 2015. Essa imagem ela é muito simbólica, porque a gente estava lá na intersetorial, dialogando com a academia, com a indústria, que foram os delegados, tá, eleitos pelas comunidades, pelos guardiões, né, para representar a pauta dentro da oficina isso daqui foi Estratégias e Planos de Ação, né, Nacionais para a Biodiversidade, e a gente está aqui no momento de luto, porque nesse momento mais um caiová tinha sido tombado. Então, a quem interessa a lei? A gente está falando de repartição e os nossos parentes estão sendo tombados porque a gente não tem nem demarcação territorial. Bom, lógico que a lei interessa a sociedade brasileira para o progresso da ciência, né? E aí, em 2018, olha o que ela falou da lei. Criou barreiras para pesquisa e desenvolvimento, trouxe obstáculos à inovação e às patentes. Interferiu nas colaborações internacionais e não conseguiu fazer a repartição de benefícios de forma satisfatória. Novamente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Alvo de críticas da sociedade civil e da comunidade científica, reivindica uma legislação, né, que reivindica com regras mais claras e simples, menos burocráticas e capazes de estabelecer um ambiente de tranquilidade e de segurança jurídica para estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que faz uso da biodiversidade brasileira. Então, para a pesquisa e para o progresso da ciência, a legislação ela é vista numa perspectiva que gera barreiras, né? Para acessar, gerou barreiras para acessar esse conhecimento.
Mas, para o nosso ponto de vista, para a nossa perspectiva, ela ainda, com todos os desafios que a gente tem ainda nessa discussão, ela pelo menos nos reconhece enquanto detentor desse, guardião desse conhecimento, né? Detentor, quem fala, são vocês. Bom, e aí eu trouxe um caso bem emblemático, alguns exemplos, né? Que é na Patagônia, isso foi com os Mapuches, que é mais um exemplo de extrativismo do conhecimento feito no caso da cerveja patagônica, né? A Heineken, ela conseguiu pesquisar o fungo, uma levedura de uso cerimonial dos Mapuches, né? Todo mundo gosta de uma Heineken, né? Grande parte das pessoas, mas isso vem aí de um conhecimento tradicional aqui, ó, aonde que essa levedura foi extraída. Vamos passar aqui. Bom, e aí eu acho muito boa essa discussão da Doi, que é inclusive uma das professoras do nosso programa de pós-graduação, que ela faz uma crítica, né, de toda essa... uma crítica a como que a universidade pública, ela vem... As instituições públicas são cooptadas pelas empresas e as instituições públicas passam a servir o capital, né? Então, os nossos saberes, mais uma vez, usados para acumulação... não mais, né, tem a acumulação primitiva do capital, mas ela é tão originária que desde que o capital é capital, a acumulação se dá, né? Que a gente tem outros autores, né, que questionam, né, essa questão da acumulação primitiva e trata de acumulação por expoliação, porque o capital a todo momento expolia, né? E tudo passa a ser propriedade, até a nossa cultura, até o nosso saber, tudo, né? Inclusive a gente tem aí as patentes, né? Que você vai lá e você pode fazer com que aquele conhecimento seja uma propriedade, né? E aí eu acho que ela traz essa reflexão, eu acho bem válida, né? Que é um caso paradigmático, em que um Estado de um país periférico, principalmente, né, intermedia a transferência de tecnologia dos povos pré-existentes para uma empresa privada através da investigação realizada com recursos públicos, a atual configuração do capital, né, que pretende integrar as suas cadeias de acumulação todos os territórios e reduzir a energia humana, a força de trabalho, inclusive força de trabalho científico. Né? Então, deixo uma reflexão aqui para a academia, para as instituições públicas, né? Porque eu estudei em uma universidade pública, eu fiz engenharia florestal e eu só aprendi a plantar eucalipto. Não tinha uma disciplina que falasse de povos e comunidades tradicionais, eu não me vi em nenhum momento na grade do curso, né? Então, é uma instituição pública. A gente sabe que a academia ela reflete essa disputa, é uma batalha de ideia, ela reflete, né? É importante lembrar que a academia é um lugar eurocêntrico, é um lugar racializado, né? A gente pode fazer essa reflexão aqui nessa sala, né? Quantos indígenas estão aqui, quantas pessoas negras e negros estão aqui. Então, além disso, né, de já ser um espaço que a gente não consegue chegar, de ser um espaço que, quando a gente está lá, a gente quer abandonar, porque eu quis abandonar várias vezes esse espaço, né, por não me ver dentro desse espaço, por não ver os meus saberes ali, né. Enfim, é um espaço que vem sendo cooptado para servir o capital, né. Então, a gente precisa refletir que a gente vai ser relacionado até quando dessa forma, né? A gente já está vivendo um colapso. Né? A gente está vivendo um colapso mental. Enfim.
gente tem um outro caso muito emblemático, mas nesse caso a gente teve uma vitória aí para os povos e comunidades tradicionais, para os guardiões, né? Que foi o sabonete da discórdia, que foi usado com o murumuru, lá nos Axininca do Rio Amazônia. Então teve todo um extrativismo desse conhecimento. A empresa, né, cria lá o sabonete, né? Eu acho que a Aira, depois, se quiser trazer mais contribuições, porque ela acompanhou bem, né? E aí tudo isso, né, gerou lá lucro lá, enfim, para o pesquisador, e não teve repartição. Tem tempo? Não? Tá tranquilo? E aí, nesse caso aqui, isso aconteceu em 2001, quando ainda era medida provisória da lei de repartição. E aí, como o Brasil já tinha ratificado a CDB, e junto com essa medida provisória, a gente conseguiu, né, ter um diálogo maior e conseguiu, de fato, criminalizar e ter, de fato, uma responsabilidade corporativa desses atores, né, que se apropriaram indevidamente desse conhecimento. Então, eles tiveram que pagar uma multa de todo o lucro que foi gerado a partir da exploração do murumuru. E, no caso, aí foi emblemático. Eu acho que é um caso bem emblemático, né? Porque, de fato, a gente teve ali uma reparação do que, historicamente, se construiu nesse país, né, gente? E aí, que é um caso muito polêmico, mas é um caso da erva balieira. Aqui é uma cartografia social de Ubatuba, né? Bom, o nosso território, além de todos os enfrentamentos, agora a gente tem o enfrentamento da exploração de petróleo e gás, né? Então, essa cartografia social, ela foi uma política de mitigação do impacto que a exploração de petróleo e gás vem ocasionando no território. E hoje, quem executa essa política somos nós, o Fórum de Comunidades Tradicionais. A gente, em 2007, quando da fundação, e depois, com o tempo, a gente foi buscar parcerias para executar a condicionante do petróleo no nosso território. E aí a gente buscou, que são os PEAs, né, os Programas de Educação Ambiental, enfim. Essas condicionantes, no geral, são executadas por empresas privadas. Então, o movimento social ele buscou a Fiocruz para ser parceiro, e a Fiocruz passa a ceder o CNPJ, e aí, a partir daí, cria-se um projeto entre Fórum de Comunidades Tradicionais e a Fiocruz, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis, e hoje já é um programa da Fiocruz, que tem uma outra concepção de se pensar a saúde, né? Então, a gente, enquanto povo e comunidade tradicional, a gente não entende a saúde sem pensar no nosso território, né? E aí, hoje, a gente executa, junto com a Fiocruz, essas condicionantes. É contraditório, muitas vezes, né? Mas a gente é o único movimento social no Brasil hoje, de todos os PEAs que vem acontecendo no licenciamento ambiental, que executa uma condicionante da exploração do petróleo. E aí, uma das reivindicações que a gente fez foi a cartografia social. Então, bom, vocês vão chegar com um mapa de onde os navios vão fundiar aqui, mas a gente também quer a nossa cartografia, porque se acontecer alguma coisa, vai acontecer igual aconteceu lá, né, com os Mariana, né, um monte de caso emblemático, que um monte de comunidade sumiu do mapa, né, porque não tinha uma cartografia social, e aí com todo, né, Brumar tem muita erva balieira, né.
E aí tem algumas denúncias que não apareceram na cartografia, porque hoje é o único mecanismo fundiário, assim, né, de garantia territorial que a gente tem enquanto povo caiçara, é o Taus, né? E a gente vive num dos territórios, um dos mais cobiçados, né? A gente está falando da Baía da Ilha Grande. A minha cidade tem o maior número de praias privatizadas do Brasil, né? Então a gente começa a entende um pouco como que é essa violência, né? Você tem uma usina nuclear, você tem o maior número de praias privatizadas do Brasil, você tem agora o porto, né? Você tem o oleoduto da Petrobras e agora a 4ª fase de exploração do pré-sal, que a nossa Bahia está virando um estacionamento de navio petroleiro. Bom, e falando de petróleo, né? Agora a gente tem essa notícia aí, mais uma notícia sobre a exploração do petróleo na foz do Amazonas. E aí, como que vai ficar o conhecimento tradicional associado, né? Como que a gente vai... Quais são os desafios, né? A gente está falando de uma lei que a gente quer regulamentar o acesso, né? E aí a gente, enquanto povo tradicional, a gente está brigando por poder existir nesses territórios, né? Bom, e aí eu trago aqui os processos formativos que foram muito importantes, né? A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, da Câmara Setorial, né, Mayra? Foi lá que eu conheci a Mayra. E aí a Coordenação Nacional Caiçara, em 2023, inclusive, eu tinha ensaiado um monte de coisa, mas quando a gente chega aqui na frente, a gente fica nervosa, né? E aí eu tinha ensaiado, agora eu vou falar, e agradecer, né, quem me indicou para estar nesses espaços, agradecer pela confiança, que foi a Cris, né, Pancararu, aí a coordenadora da Câmara Setorial, que me incumbiu dessa missão, e a Adriana Lima, da Coordenação Nacional Caiçara. E aí foram elas, né, que ao longo desses anos, de 2023 a 2025, vem contribuindo com essa formação, para a gente entender um pouco da política de repartição e também para a gente multiplicar nos nossos territórios, porque essa política não chega na base. São pouquíssimas pessoas que sabem, né? Então, eu acho assim que é muito importante essas oficinas, né, que traz para a gente, enegrece, né, o que é lei, né, coloca ali, né, desmiuça essa lei, né, porque às vezes é muito difícil o entendimento, né, da legislação. Então, em 2023, a gente teve essa formação para a gente entender o acesso aos benefícios, né, que foi a ABS, que foi a primeira, e ela trouxe essa sinergia, né, de unir essas outras políticas já, que trata diretamente dos PCTs, né, dos guardiães, Política Nacional de Plantas Medicinais, né, política dos povos e comunidades tradicionais, os protocolos comunitários bioculturais, e fez essa sinergia na oficina de acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional e à repartição. Bom, e aí, ainda na ABS, uma das questões que é... Está acabando? Quanto? 10 minutos? Nossa, e eu falando que 40 minutos era muito, hein? Terrível. Bom, e aí a gente aqui traz um pouco que em 2023 a vigilância sanitária ainda proibia, né, algumas práticas tradicionais, a comercialização em si por povos e comunidades tradicionais. Então, crime disponibilizar o produto terapêutico sem registro no Ministério da Saúde, né? Mas aí
um fitoterápico a nível industrial, ele pode ser comercializado. Então, quer dizer, a gente não pode comercializar, mas a indústria pode, mais uma vez, comercializar. Bom, então, o produto tradicional fitoterápico, o que acontece? Se a gente tem uma indicação na legislação, alguma referência bibliográfica que trata desse conhecimento, lá, o guaco está num artigo e ele é bom para pneumodilatador, enfim. Então, a indústria farmacêutica, um processo que levaria 10 anos, ela pode reduzir a metade e aí fazer um produto tradicional fitoterápico, né? E aí a gente não pode comercializar as nossas garrafadas na feira, a gente faz isso, né? Mas a vigilância sanitária criminaliza essas práticas. E aí, em 2025, a gente tem esse ganho aí, e aí eu saí da ilegalidade, gente. Porque eu, inclusive, eu trouxe minhas pomadas, tá? Saí da ilegalidade agora, com essa lei que isenta cosméticos e perfumes artesanais desse registro na Anvisa. A gente entende o quanto... a gente está falando de saúde, né? A gente entende que nem todo mundo tem uma boa prática, tem esse cuidado, né? E que tem que ter uma regulamentação. Mas querer fazer com que a gente se industrialize, e esse não é o nosso caso, a gente não quer se industrializar, para poder comercializar... É algo, né? É algo que, enfim, no mínimo contraditório, né? Você está querendo que algo artesanal seja industrial e não é isso que a gente, enfim, né? Quanto tempo? Fiquei nervosa agora. Acho que eu vou passar um pouquinho. Bom, então aí a gente tem os exemplos de protocolos bioculturais, né? Esse que trata do direito consuetudinário de praticar a medicina tradicional, a farmacopeia popular. Esses são exemplos que faz com que a gente comprove que o conhecimento tradicional associado é de origem identificável. Então, ao mesmo tempo que a gente fica com receio de colocar as nossas informações e disponibilizar, é uma forma também da gente se assegurar, né? E de salvaguardar, né? Porque um material desse pode ser usado em sala de aula, né? Pode ser usado para a construção de currículos escolares, né? Então... Enfim, aí eu trouxe alguns exemplos aqui de protocolos comunitários, na Chininca, né, tem de serviços ambientais, lá na Itachi, em Paraty, em 2018, teve agora esse protocolo de consulta prévia da terra indígena, inclusive, a gente está com o enfrentamento direto de um resort, num manguezal, num dos poucos manguezais que a gente tem. E esse protocolo vem segurando, assim, sabe, a implementação desse projeto, desse resort no território. Porque eles não fizeram a consulta livre prévia informada e a gente está entrando, né, na Defensoria Pública, enfim. É uma obra de licenciamento simplificado, ela não deveria... porque o impacto, impacto da fauna, da flora e das comunidades, mas vem sendo executado ali a nível municipal. E aí a gente tem esse exemplo do protocolo dentro do conhecimento de forma secundária, né? Esse daqui foi da UFSC, que fez com a gente, com a Coordenação Nacional Caiçara, para poder fazer uma revisão bibliográfica das plantas medicinais da Mata Atlântica. Então, a Universidade, o Departamento de Ecologia, procurou a gente e a gente construiu esse termo de consentimento prévio informado, né? Então, é um exemplo de boa prática de pesquisa. Aí que a oficina da EPAMB, que foram esses processos, né, para discutir as políticas públicas, né, relacionadas à biodiversidade.
E esse daqui foi agora em 2025, em maio, que a gente vem construindo o nosso banco de dados junto com o Jardim Botânico e outros pesquisadores, né, que é o projeto Use Flora, que é mais uma forma da gente assegurar também que o nosso conhecimento não seja lido como conhecimento não identificável e que minimamente se tenha aí uma repartição. A Mayra está ali. E aí a gente construiu, tem sido muito respeitoso, sabe, esse processo. Assim, a gente está muito feliz com a construção desse processo, porque tem sido um exemplo de boa prática de pesquisa, sabe? Então, dentro desse processo, a gente teve um tempo da gente dialogar, né? Esse daqui com todos os pesquisadores, e aqui foram só nós, né? Os guardiões. E aí a gente fez um resuminho que eu achei importante trazer aqui, né? Que para discutir repartição, a gente quer a demarcação de territórios, a reparação cultural, a formação e informação, os nossos protocolos comunitários, né? Mas por povo indígena, por povo tradicional. A gente descolonizar, né, a academia, descolonizar a pesquisa, trazer outros referenciais, né? Memória a partir do território. Dar visibilidade às lideranças, às raizeiras, às parteiras, rezadeiras, ter equidade da nossa ciência, a nossa ciência ser reconhecida como ciência, né? Equidade com as universidades públicas. Beber uma água. A gente reconhecer os nossos mestres e mestras, as nossas griots, as nossas referências, e conceder títulos de notório saber, né, dentro das universidades. Mas o quê? Consentimento livre e prévio informado, né, justa e equitativa repartição. Eu acho que é a afirmação dos nossos direitos, né? Enfim, eu acho que é isso. Ah, tá. Aí aqui tem outros exemplos no caso da minha atuação dentro do território, onde eu tenho multiplicado essa formação que traz a questão da lei, né? Então, a gente vem multiplicando isso. Esse foi o encontro coletivo da Cozinha das Tradições. A gente fez pomada de erva balieira com a mulherada. E também a gente discutiu a lei de repartição. Se a Anvisa chegasse aqui, ela ia prender todo mundo. Mas esses espaços têm sido espaços da gente trazer de volta. Algumas mulheres estão super animadas, voltando a plantar, né? Enfim, trazer esses espaços, né, de debate para dentro do movimento social. Aí aqui foi um curso de saúde e cultura do projeto Redes, que é um projeto de educação ambiental que é uma condicionante do licenciamento ambiental. E aí a gente trabalhou nessa perspectiva, né, da saúde e da cultura. Então, a gente também trouxe a lei de repartição. 5 minutos? Ou já passei 5? Ai, engasguei agora. E aí, aqui tem a educação diferenciada, na escola do Quilombo do Campinho, de 2001, né, onde a gente trabalha eu dou aula, onde eu trabalhei, né, eu dou aula de ciências da natureza. Então, é muito gritante a gente ver essa erosão de conhecimento, né? A gente fica, nossa, como que vai ser, né? E aí, quando a gente fala com as crianças, elas sempre apontam plantas que estão nos quintais, né? Vamos fazer aí um levantamento de plantas. Usa para quê? Aí elas vão dizendo, geralmente são plantas de quintais. E elas sempre identificam na figura dos mais velhos aqueles que foram
que passaram esse conhecimento, né? Que guardaram esse legado e que trouxeram esse legado. Então, são as avós, são os avós, né? E essas pessoas estão indo embora. Então, é muito importante que a lei, acho que um dos desdobramentos, inclusive futuramente, do recurso desse fundo, é atuar na educação, né? Nas escolas, para a gente dar continuidade a esse legado. Ui, cortou? O que aconteceu aqui? Olha, parou, gente. Foi. Então, eu acho que é isso, né? Não? Cortou? Pode deixar assim, então. Trazer aqui uma reflexão da Glicéria, né? Tupinambá com manto, que eu acho que isso é algo muito emblemático, né? O retorno do manto, Tupinambá. E só cabe a nós definir como queremos viver e morrer, né? Então, nada sobre nós sem nós. Eu acho que é essa mensagem que a gente quer, né, em nome das parentas, né, agradecer a confiança por eu estar representando esse legado. Então é isso, obrigada, gente. Então, eu queria agradecer, Juliana, excelente palestra. Excelente palestra. Mais que palestra, né? Excelente exposição, conversa. Então, fica aberto a perguntas. Quem quer começar aí primeiro? A gente tem meia hora para conversar com ela aí. Obrigado. Meu nome é Ricardo, né? Sou lá do UFOP. Dentro daquela coisa que a gente até estava conversando lá na fila do almoço, que eu fiz a pergunta para a Mayra, queria que você desenvolvesse aquela ideia assim, dos catálogos, né? Contrapor o risco com um benefício, né? E de alguma forma sugerir como que a academia pode lidar de uma forma mais adequada para fazer com que não haja essa erosão do conhecimento, né, nas comunidades e o conhecimento dos povos. Queria que você falasse mais sobre isso. Eu acho que é construindo junto, né? Porque o que a gente vê a academia fazendo é falar pela gente, sabe? Então, é construir junto, porque aí a gente vai apontar o que é dado sensível, o que a gente quer que coloque, o que a gente quer que não coloque, né? Em relação, por exemplo, à patente, assim, né? A Via Campesina, ela não quer nem dialogar com a lei de repartição, sabe? Porque ela, olha, a gente não quer dialogar porque, pra gente, natureza não é mercadoria. Então, a gente aqui está dialogando, porque, né, a gente está dialogando porque as coisas estão acontecendo. Então, apesar de tantos desafios ainda que a legislação tenha, ela vem nos convidando a construir uma política pública. Então, eu acho que o caminho é esse, é dialogar com a comunidade, é a tal da consulta prévia informada. Eu acho que a gente precisa muito fomentar os nossos protocolos bioculturais, sabe? A gente precisa construir os nossos protocolos, né? De memória, enfim. Então, eu acho que
que a academia poderia pensar, né, nesse lugar. E é isso, construir junto, né? Assim, eu estou bastante admirada, assim, porque eu sei que é um workshop para né, trazer essa reflexão, mas é pouco representativo. Não tem movimento. O MST está aqui. Né? Tem outras organizações aqui, então eu sei que às vezes no dia a dia, né? Mas assim, a universidade precisa fazer essas pontes, né? Porque só vai até a gente para poder fazer com que o nosso conhecimento vire mercadoria. Então, acho que o caminho é esse. Não sei se eu... Oi. Bom, meu nome é Mariana. No sentido que você comentou agora, né, sobre a continuidade, como vocês têm pensado nisso, como é que são os debates né, dentro dos conselhos que você faz parte, sobre essas questões da criminalização que você comentou, da Anvisa, não só em relação aos medicamentos, né, mas também em relação a outros usos tradicionais que são criminalizados pela nossa legislação. Sábado agora, a gente teve uma oficina com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente vem construindo um dossiê junto com a Defensoria em função da criminalização de práticas, pelo fim da criminalização de práticas tradicionais, né? Então, a gente já levou tanta paulada, porque a gente tem até hoje caiçara, quilombola, até os indígenas, impossibilitados, por exemplo, de fazer a agricultura de coivara, que a gente precisa queimar, né? Enfim, ou quando os órgãos ambientais chegam, eles pegam todos os apetrechos de pesca, criminalizam o caiçara, e aí colocam aquela família em vulnerabilidade alimentar. Então, eu acho, assim, o que a gente... Enfim, voltando a essa questão do dossiê desse sábado, a gente está dialogando com a Corte Interamericana. A gente vai levar esse dossiê para essas violações ganharem uma visibilidade a nível internacional, do direito a nível internacional, porque é muito contraditório, porque assim, né, o MMA, em alguns lugares do Brasil, ele é parceiro, a gente, né, mas no nosso território, ele viola a gente a todo momento. A erosão desses conhecimentos, por exemplo, a gente está 40 anos sem poder fazer roça. E aí isso é racismo ambiental, porque criam-se unidades de conservação, mas se hoje a gente tem essas áreas de unidade de conservação conservadas, foi por conta da nossa relação com aquele bioma, né? Então, eu acho que a nossa estratégia agora, a nível político, digamos assim, é dialogar com as ferramentas que a gente consegue dialogar, né? Então, no território hoje a gente tem alguns defensores públicos que são muito parceiros, então o Ministério Público tem sido, de fato, um grande parceiro. E aí tem outras iniciativas que a gente faz para a gente, né? Outra ferramenta de luta é a educação, né? Para a gente garantir que esse conhecimento não seja erodido dessa forma. Então, a gente luta por uma educação diferenciada, a nível de política pública mesmo, porque a gente, enquanto povo e comunidade tradicional, a gente acessa uma educação, a gente
tem a educação do campo, né? Então, os nossos currículos têm que ser diferenciados, sabe? A gente está lá numa comunidade tradicional, trazendo elementos totalmente contraditórios à nossa cultura. Então, a gente vem atuando dentro da Secretaria de Educação, fazendo coletivos de educação, né? Lutando para que tenha alteração curricular, que se construa outras formas de se pensar a educação, em que a grade curricular dialogue com esses sujeitos de direito, né? Porque é isso, assim, eu atuei em alguma que é os Sem Terrinhas, né? Que eles fazem um trabalho com as crianças, porque a gente precisa garantir a viabilidade dessas sementes, né? Então, eu não sei se eu te respondi. Acho que é isso. Todo mundo cansado depois do almoço. Falei a beça, né? Eu queria... Eu sou a Ana, me apresentei antes, né? Vou pular a apresentação agora. Eu queria te perguntar, aproveitando que você falou agora sobre essa relação com a Corte Interamericana, por exemplo, de levar isso para um âmbito internacional também, se vocês têm visto, têm tido aí confluências com povos de outros países, como tem se dado isso, né? Porque eu vejo que o Brasil, ainda que a gente tenha muito a avançar ainda, ele é muito avançado em comparação às outras legislações e até em termos de organização do movimento mesmo, né? Então, pensando que pode ser uma referência, como que vocês têm trabalhado isso, se vocês têm sido procurados também? E outra coisa que eu queria te perguntar, mais num sentido de curiosidade, mas pensando como, se você vê uma questão de gênero em toda essa discussão, sabe? Como que isso tem sido trazido, por exemplo, você comentou ali do projeto Redes das Mulheres Animadas Voltando a Plantar, e do que eu vejo, do que eu já acompanhei de alguns projetos, o engajamento cada vez maior das mulheres e uma perspectiva de futuro muito voltada também para questões de autonomia financeira, enfim, que traz algumas diferenças, por exemplo. Então, trazendo um outro exemplo, um caso que eu acompanhei recentemente, nesse processo de consulta, a gente viu abordagens diferentes dentro de uma mesma comunidade, a partir dos homens e a partir das mulheres. Então, o relato dos homens sobre o conhecimento, ele era muito voltado à alimentação ou à renda que eles obtinham com a venda daquilo, e o das mulheres era voltado para a questão do sagrado, para a questão medicinal, enfim. Daí, claro que tem as particularidades daquela comunidade em questão, né, que as mulheres tinham mais essa prática medicinal, mas ainda assim, eu queria saber de você, se você vê a questão de gênero atravessando tudo isso e como você vê. Obrigada. Nossa. A primeira foi dos países, né? Mas aí você fala de comunidades tradicionais dos outros países? Bom, aí eu vou falar numa perspectiva mais do Fórum e da Coordenação Nacional, né? A gente vem dialogando muito com os Mapuches, né? Inclusive esse exemplo que eu trouxe aqui, né? Principalmente as comunidades caiçaras, a gente vem dialogando muito porque eles têm uma relação de gestão marinha ali que eles têm autonomia, sabe? É diferente da gente, assim, eles vêm construindo processos dentro da pesca, assim, que a gente vem trocado bastante, assim, sabe? Com o acúmulo dos Mapuches, no monitoramento.
Mas é isso, o Brasil é muito continental, né? Então, as organizações que eu faço parte, assim, a gente vem buscando construir alianças com outros povos e comunidades tradicionais. Então, recentemente a gente vem construindo o Fórum da Mata Atlântica, dos povos e comunidades tradicionais da Mata Atlântica. Agora, em Sergipe, a gente vai ter, na próxima semana, né, depois do CBA, o Fórum dos Fóruns, que a gente tá dialogando com outros povos e sendo exemplo para a construção também, por conta do nosso acúmulo de outros fóruns, né? Agora na Bahia, recentemente, na Baía de Todos os Santos, ali na Ilha de Maré, mês passado, criou-se um fórum lá, né? Então, a gente vem inspirando outras comunidades. Mas essa questão de levar essa pauta para nível internacional, principalmente em relação à criminalização, porque a gente tenta de todas as vias, né? E a gente vem tentando dar visibilidade a essas violações, então, né? E de se tem uma legislação internacional e a nacional não está dando conta de dialogar com a gente, o Brasil ele tem esses acordos, então, né, a gente vai lutando por onde, né, com todas as ferramentas, digamos assim. Essa questão de gênero é uma questão que me atravessa muito, né, porque é o tema da minha pesquisa de mestrado, que eu faço parte de um projeto de pesquisa que está junto com a Comissão Camponesa da Verdade. Então, a gente vem investigando empresas que financiaram a ditadura empresarial militar, né? É uma pesquisa que dialoga muito com a justiça de transição ali, né? Que traz... e a ideia é que tenha... que essas empresas tenham responsabilidade corporativa frente a essas violações. E aí eu justamente trato das narrativas de resistência de mulheres em conflitos fundiários ali no meu território, porque uma das empresas foi a empresa Brascan, que era a Light, enfim, né? E foi uma das subsidiárias da Brasil, da Paraty Desenvolvimento Turístico, que hoje tem um dos condomínios mais luxuosos da América Latina ali no nosso território. E essa questão do gênero, principalmente nos conflitos fundiários, sabe, parece que é uma narrativa muito masculina, mas quem está na frente, um dos corpos que são violados de formas diferentes, né, são esses corpos mulher, né? E a mulher, ela dá conta da luta e ela tem que dar conta da casa, né? Então, e quando a gente vai para os movimentos, assim, e para esses espaços da luta mesmo, a gente vê que grande parte são mulheres, sabe? E é isso. E desde que o capitalismo se estruturou, né, ele se estrutura a partir da exploração desse corpo mulher, né? E aí tem umas coisas que acontecem que eu acho que é muito interessante da gente pensar, assim, por exemplo, em algumas, sei lá, quebradeiras de babaçu. Quando o trabalho é mais artesanal ali, do coco, de quebrar o coco, você vê mulher, né? Mas quando chega a agroindústria, e aí chegam outras formas, né? A prensa, as máquinas, vai mudando isso aí. Os homens são mais incorporados do que as mulheres.
é assim, é curioso, sabe? Algumas coisas que acontecem. Então, aí mais uma vez, né? A gente, nesses espaços de desenvolvimento das tecnologias, até em prol da comunidade, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu fico pensando, né, gente, esse projeto necropolítico, infelizmente, ele está dando certo, né? Infelizmente, olha como é que está o planeta, né, gente? Então, a gente tem que ser muito estratégico também. Até quando a gente tem boa vontade de se fazer uma pesquisa com boas práticas, sabe? A gente tem que manter o diálogo, eu acho, né? E as mulheres precisam muito desse cuidado, dessas políticas, né? Da universidade ali. Acho que é isso, eu não sei. É complexa essa pergunta, né? Mas eu acho que Deus é uma mulher indígena e uma mulher negra nesse país. Olá, tudo bem? Fugir um pouco do tema aqui do workshop, mas de um assunto que você levantou na sua fala, da atuação do movimento, né, na condicionante do pré-sal, com os programas de educação ambiental. Eu conheço um pouco do projeto de vocês, já li o relatório, né? Eu atuei por 6 anos nos programas de educação ambiental aqui do Porto de Paranaguá, e sei o quanto é difícil a gente atuar numa empresa privada, executando uma condicionante do licenciamento, né, onde tem uma comunidade tradicional ali envolvida, né. Então, são várias limitações, assim, então muito legal quando o movimento mesmo assume, né, e consegue executar realmente ações que geram uma transformação, né. Então eu queria que você falasse um pouco mais como que está sendo a execução dessa condicionante, né, do programa de educação ambiental ali no projeto Redes, né, acho que é isso. Como que foi e o que vocês conseguiram alcançar além de uma mera condicionante assim executada por uma empresa privada, né, por um empreendedor, nesse sentido. Obrigado. A gente, assim, eu vou falar da perspectiva do projeto Redes, né? Ele possibilitou primeiro uma sensibilização, uma mobilização muito, muito positiva no território, porque a gente teve o primeiro curso, que foi o curso Maré de Saberes. Ele foi 1 ano de duração, e aí alternava na pedagogia da alternância, né? Então, você tinha um tempo comunidade, uma semana de curso, um tempo escola, que foi na Universidade Federal Fluminense, alguns módulos, e depois o tempo comunidade. O Maré foi muito simbólico, assim, algumas comunitárias e comunitários, quando pisaram na UF, falaram: nossa, eu nunca estive numa universidade. E isso é muito simbólico, sabe? Às vezes a gente vem de um lugar de privilégio que a gente não reflete que a educação foi um direito negado, né? Então, a nível de movimento, a gente tem primeiro, né, fazendo com que essas comunidades que estão sendo atingidas entendam o que é o pré-sal, porque senão nem sabe o que está acontecendo, só vê aquele monte de navio chegando e se sobrepondo à área de pesqueiro, né? Então você tem ali um processo de educação mesmo, né? E aí o ganho, eu acho que para o movimento social ter executado foi a nossa expansão. O fórum, ele começou ali com Angra, Paraty, Ubatuba, há quase 20 anos atrás. Hoje a gente está de Mangaratiba até São Sebastião, né? São mais de 100
150 comunidades. Então, com todas as contradições, né, de ser uma condicionante do petróleo, que faz com que a gente tenha recurso, né, mas assim, a gente parte de temas sensíveis das comunidades. Agora, a gente teve, além desse curso Maré de Saberes, a gente teve 8 cursos, que um deles foi o Saúde e Cultura, e são tudo temas que são demandados das comunidades, né? Então, a gente tem os educadores focais que vão ali, né? Os educadores de base, que mobilizam temas que sejam de relevância para aquela comunidade. E a gente teve outro curso que foi um curso muito simbólico, que foi de defensores do território. Então, a gente formou defensores de legislação para saber aonde recorre, enfim, né? Outro curso muito relevante foi gestão de riscos, que há uns anos atrás a gente viveu várias enfim, crimes, né? Por conta, né, das mudanças climáticas. A gente teve ali em São Sebastião, né, aquele deslizamento ali em função do oleoduto da Petrobras, Angra dos Reis, que tem muita encosta, as comunidades tradicionais que foram né, expoliadas, expropriados do seu território, estão em situação de área de risco. Então, assim, quando quando o movimento executa uma condicionante, ele já parte de outro lugar, né? Ele já parte de um lugar que ele demanda o que ele é o remo, né? E a canoa é a condicionante. Então, a gente vai remar para empoderar, a gente vai remar para informar, a gente vai. Então, eu acho que, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu espero que agora a gente está indo para uma fase muito difícil, que é o plano macro, eu acho que você deve saber, né? Então, Redes acabou essa fase. A gente ainda não sabe como vai ser, porque ainda estava tranquilo o diálogo pelo menos era a Petrobras, que era uma... a Petrobras, quando fala o petróleo é nosso. Não, o petróleo não é nosso, não. A gente fala isso, né? Porque tem essa coisa, o petróleo é nosso, mas a gente nem queria o petróleo, a gente quer a nossa praia. A gente não quer esse monte de navio na nossa área de pesqueiro, mas, enfim, o petróleo é nosso. A Petrobras ainda é nossa, né? Mas aí agora com esse plano macro, que vão ser várias outras empresas para explorar o pré-sal, a gente está apreensivo de como que vai executar, mas a gente pegou a 4ª fase do pré-sal ali na região, e a gente tem esse desafio agora de entender como que vai ser esse diálogo com o IBAMA, enfim, né, com o que estão colocando para nós, né? Acho que é isso. Então, obrigado pela sua palestra. Acho que ela foi extremamente interessante, do ponto de vista até, né, instrutivo, de aprendizado. E é nesse ponto que eu gostaria de tocar. Né, a gente está vendo ali reflexões 10 anos após a lei. Quer dizer, 10 anos é muito pouco, né, se for pensar, né, na história do Brasil, na história da República, né, na história das universidades, enfim. Eu estou falando isso porque eu entendo que a relação da universidade, das instituições públicas de ensino superior, né, com o tipo de movimento o qual você lidera, ela passa muito por uma via de mão dupla. Né, e eu acho que ela tem que ser intensificada. Porque você começa a perceber, hoje em dia, que várias das instituições elas estão abrindo uma série de espaços para esse tipo de tema, esse tipo de discussão. Haja visto que estamos fazendo aqui, né? Por uma questão, outra talvez, de regulamentação e etc., mas estamos aqui, enfim, estamos, o espaço está aberto, né? E a Universidade Federal do Paraná hoje, ela tem uma pró-reitoria nova, como a que eu estou hoje, que é a PROAF, que é uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade.
Então, é uma pró-reitoria onde esse espaço está totalmente aberto. E eu vejo que existem outras instituições também que têm esse espaço dentro de unidades, dentro das instituições abertas a esse tipo de discussão. A minha pergunta vai assim, até que ponto vocês, no movimento, estão encarando essa via de mão dupla, sabe? Não só chegar a procurar a instituição para trazer o conhecimento, para trazer a informação, né, de que vocês estão à frente, para que nos informe, nos dê também condições de conhecimento, porque muitas das vezes a gente não tem, a não ser que você faça parte de um grupo específico que busca esse conhecimento, mas está cada um alojado ali na sua atividade e passa desapercebido muitas vezes tais condições, tais situações, tais discussões como essas que são de extremo valor, né? Principalmente para a academia. Então, eu gostaria de saber o que vocês fazem nesse movimento de vir também nos trazer o conhecimento dentro dessas instituições que têm esse espaço aberto. Vocês mapeiam isso, vocês buscam essas oportunidades de trazer o conhecimento que nós não temos e que a gente gostaria, né, e acho tão importante ter. Bom, eu pensei, quando você me falou isso, eu pensei no caso da dona Luceli, que foi um exemplo de repartição, né? Ela, enfim, dialogou com a universidade para que uma das contrapartidas do acesso à pesquisa era que alguns comunitários, os comunitários da universidade, do Quilombo, é uma universidade particular, pudesse ter bolsas nessa universidade. Então, essa foi uma das formas de concessão do uso, assim, né? A contrapartida, então. E aí, a partir disso, vem se formando vários comunitários, né? Quilombo, nutrição, farmácia, enfim. E isso tem sido um processo de construção, eu acho que um aprendizado para a universidade, né? E também direcionando um pouco a pesquisa, né? Porque, assim, bom, deixa eu pensar, porque essa pergunta foi muito difícil. Aí eu estou aqui pensando aqui, o que eu vou... Mas eu acho que é muito difícil a gente estar nesses espaços, eu acho, assim, sabe? O movimento tem lutado por políticas públicas para que a gente consiga, primeiro, acessar esse espaço, né? Então, tem os cursos de educação do campo, que é uma via de diálogo, né? Mas, por exemplo, quando esse educador do campo ele se forma, ele primeiro não consegue ser absorvido no território, né? Eu acho que é muito desafiador, porque a gente também entende que é isso, a universidade pública, né? A gente não pode virar as costas, eu acho que a gente tem que caminhar. A gente entende também a precarização da universidade pública. Eu acho que se a universidade pública, né? A universidade tem o tripé, ela é ensino, pesquisa e extensão. A extensão, eu acho que seria uma via da gente convidativa também, né? Da gente construir pontes, possibilidades, mas a gente sabe que a extensão é sempre o pé manco da universidade, né? E aí eu acho que é um caminho que permite com que a gente também esteja nesses espaços. No território, a gente bate na porta, sabe? A gente vai lá na UF, UF, a gente está precisando aqui de uma formação, né? A gente bate na porta.
E eu acho que é isso, né? É fazer com que esse espaço... Porque não é um espaço confortável para a gente. Eu gaguejei a beça estando aqui. E olha que eu fiz licenciatura em Ciências Agrícolas, eu fiz Engenharia Florestal. Então, assim, é um espaço que a gente não foi socializado para estar nele, né? Então, aí eu volto para vocês a pergunta, assim, como que a gente vai criar estratégias para que a universidade pública tenha seja mais representativa, né? A gente sabe o quanto que as políticas de ação afirmativa foram importantes para a universidade, sabe? Trouxeram debates que tá incômodo, porque agora a gente está escrevendo a nossa história, né? Porque é isso, assim, mais uma vez Conceição Evaristo, né? Quando você escreve a sua história, seja dentro da pesquisa, né? Principalmente na academia, quando você tem a possibilidade de se colocar como esse sujeito de escrita, você traz um corpo. O seu corpo, ele é um instrumento político, ele é um território. Então, a sua escrita, ela vai ser política porque ela vai partir de um corpo território. Então, eu, assim, volto para vocês, assim, como que a gente vai... eu sou muito grata, assim, embora a academia tenha sido muito dura para mim, né? Eu levei 10 anos para voltar a estudar, porque foi muito duro. Eu fiz Ciências Agrícolas e Engenharia Florestal. Lógico que eu não ia ver nada sobre gente, né? Eu vi eucalipto, eu vi glifosato, eu vi cubagem, química analítica, nossa, aqui o povo estava ali fazendo química analítica, química orgânica, química, né? E aí o meu processo agora foi outro, de ir para as ciências humanas, sabe? De ir para uma perspectiva diferente de entender a natureza, de entender tudo isso, que não uma visão que é dessas ciências duras, que é uma visão exploratória mesmo, sabe? Então, a gente vai falar de química, tem que falar de sociedade, sabe? A gente tem que ler Lélia Gonzalez, a gente tem que ler Clóvis Moura, a gente tem que ler, sabe, Nego Bispo. A gente tem que ler outras narrativas de se fazer ciência, de se pensar sociedade, mesmo na química, mesmo na farmácia, porque senão a gente só faz universidade para poder ter um trabalho e entrar nessa lógica, sabe? Acho que é isso. Última, então. Dentro que você falou, é até uma reflexão que eu tenho, né? Trabalhando no setor específico, a percepção que eu tenho que esses setores dentro da academia surgiram para responder uma demanda técnica, né? Olha, a gente tem que se adequar à lei. Então, eu queria que você falasse, desse um caminho, né? Porque a gente vai ter que quebrar esse paradigma da universidade. Para além de atender a legislação, a gente tem que avançar, né, nesse caminho de resistência, né? Para que não haja mais a erosão do conhecimento tradicional, né? Para que a gente não perca mais biodiversidade, não perca mais patrimônio genético, né? Então, assim, a comunidade tradicional, o povo indígena, ele vir buscar um espaço onde, historicamente, ele sofreu a opressão, eu acho que é pedir demais. Eu acho que a gente tem que começar a repensar uma forma da universidade fazer essa meia-culpa e avançar numa busca ativa, até num movimento de reparação histórica do que vem acontecendo nesses espaços acadêmicos, né? Então, é um comentário, mas que eu queria que você desenvolvesse para a gente sobre a perspectiva de quem realmente está lá, né?
Porque quem está no laboratório, querendo ou não, está na lógica produtivista e que muitas vezes vem para esses espaços de discussão para achar alternativas para atender a uma legislação específica e se enquadrar dentro dessa lógica produtivista. Mas não há essa discussão, não há essa quebra de paradigma enquanto espaço de resistência, né? Isso me levou à reflexão da necessidade de eu brigar dentro da minha universidade para eu ter um antropólogo junto comigo. Não adianta só o biólogo estar dentro de uma unidade para tratar de conhecimento tradicional e patrimônio genético. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter a expertise de um antropólogo, eu nunca vou ter a visão dele sobre as comunidades tradicionais, sobre o conhecimento tradicional associado. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Porque, nossa, a gente, quando chega uma pesquisa, a gente já olha assim para a pessoa, ai, mais um. Nossa, ai, mais um pesquisador. A gente não aguenta mais ser objeto de estudo, sabe? E é isso, de fato, a educação, não só a universidade, né? Mas no que a gente no que se refere à lei de repartição, a universidade ela é uma das grandes violadoras aí, né? De muitos direitos, né? De apropriação do extrativismo cultural, do extrativismo do conhecimento. Nossa. Eu acho que é muito simbólico. Aí eu falo de mim, né? Porque eu sou a primeira mulher da minha família que tem ensino superior completo, né? Numa universidade pública. E aí a gente pensa, nossa, como demorou, não? A minha mãe é uma mulher negra, caiçara, né? E aí, em 1837, a gente tinha uma lei que os negros escravizados, né, em diáspora não podiam estudar, gente. Né? Então, a gente não pode esquecer que esse país é um país racista. Esse país se estruturou através do racismo, através do genocídio. E como estrutura, as universidades, as instituições públicas vão reproduzir isso. Então, eu acho que você falou algo que me contemplou muito, né? A gente vai... É igual botar a raposa para cuidar do galinheiro, sabe? A gente vai querer... A gente já fica assim, meu Deus, eu vou dialogar com quem? Né? Então, lógico que a gente tem um pé atrás, né? Mas lógico que é muito importante a gente estar nesses espaços e construir boas práticas de pesquisa, igual a gente vem fazendo no Use Flora, sabe? Tá muito respeitoso isso. Assim, eu acho que é um tema muito delicado, né, gente? Porque, na verdade, são interesses conflituosos, assim. São conflitantes. A gente está falando a gente está falando de uma exploração que não é o que a gente quer. Enquanto povo e comunidade tradicional, enquanto guardião. E eu acho que nem o planeta, né, gente? O planeta já não está dando conta mais disso. Sabe? Então, a gente vai ter que ser obrigado a pensar em outras possibilidades ou... É isso, assim, infelizmente, até essa conta a gente vai pagar de forma diferente, porque né, o lucro ele não é socializado, mas a crise climática ela é socializada. E quem está mais vulnerável, de novo, somos nós, né? Então, não sei, assim, tem muitas coisas que realmente não, eu acho que a gente não tem resposta, mas a gente precisa encontrar caminhos, né? 35, então eu queria agradecer a excelente, maravilhosa palestra da Juliana. Parabéns. Obrigada, gente.
Dei uma gaguejada.